Olá, tudo bem? Meu nome é Claudinei Ferreira da Silva, sou enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos, tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, onde trabalhei durante 30 anos. Também sou da CLAFECI Treinamentos e Serviços Terapêuticos. Atuamos na área de atendimento pré-hospitalar, cursos nessa área. Primeiros socorros, brigada de incêndio. Outra vertente do nosso trabalho é o atendimento domiciliar, levando práticas integrativas e complementares de saúde que são aprovadas pelo SUS, que é a ozonoterapia e a acupuntura. Mas hoje vamos falar com vocês sobre um assunto extremamente relevante, que é a prevenção de acidentes na infância. Acidentes estão entre as principais causas de mortalidade de crianças e bebês. Geralmente ocorre no ambiente domiciliar ou no ambiente de lazer. Vamos trazer algumas situações, analisar, dar algumas dicas de prevenção. Por exemplo, tomadas elétricas desprotegidas. Geralmente essas tomadas estão no mesmo nível do olho da criança pequena ou do bebê. Eles gostam de explorar esses ambientes, são atrativos, podem inserir agulhas, pontas de tesoura, grampos de cabelo. Às vezes um simples protetor de tomada poderia evitar a morte da criança ou do bebê. Vamos lembrar que ele está em contato direto com o chão, então a energia tende a sair de um polo positivo para o negativo, usando o corpo dele como um fio elétrico. Ele muitas vezes está úmido porque fez xixi. Então, se nós colocarmos um móvel na frente desta tomada, ou um simples protetor de tomada que custa alguns centavos a reais, nós já evitaremos muitas vezes a mortalidade desta pessoa. Lembre-se que 60 volts são capazes de matar até um ser humano adulto. Basta atravessar a linha do tórax. A voltagem não é tão importante, a amperagem sim. E o trajeto em que essa energia circula pelo corpo. Crianças têm o hábito de colocar tudo à boca, então já estão registrados casos de queimaduras na boca, língua e até inconsciência ou morte de crianças que colocaram fios de mouse do computador, esses fios fininhos. Ou temos 3 exemplos bem clássicos aí. Criança mexendo com tomada, colocando o fio à boca, ele vai mastigando até tirar a capa e entrar em contato com o fio energizado. A única chance aqui é prevenção. Cuide do seu filho. Outro assunto importante são cordões de chupeta. Eles tendem a causar asfixia. Existe uma controvérsia se a criança deve ou não usar chupeta. Isso fica para os terapeutas, pessoas que cuidam da saúde nessa faixa etária, os ortodontistas especialmente. Mas o que chama atenção é que cordões ao redor do pescoço podem causar sufocamento. O que se orienta? Que se use cordões com presilhas, que não fiquem ao redor do pescoço. Menos risco, obviamente, de sufocamento. Outra atenção especial deve-se dar às sacolas plásticas. O Inmetro ele estabelece normas para a fabricação de sacolas. Inclusive, esse aviso que aí está dizendo assim: para evitar sufocamento, manter essa sacola plástica longe de crianças e bebês. Não use esta sacola em berços ou coisa assim. Deixa eu pegar aqui ponteiro para ficar mais fácil. Então tá aqui, ó. Não use essa sacola em berços, camas, carrinhos e cercados. É uma notificação que tem que estar impressa na sacola de supermercado. Especialmente elas devem ser perfuradas, para caso ele coloque na cabeça, não haja sufocamento. Porém, alguns dessas sacolas são para produtos líquidos, para evitar vazamento. Então a melhor coisa é prevenção. Engasgamento figura dentre as principais causas de mortalidade de bebês, crianças e adultos. Nessa faixa etária é comum eles se engasgarem com carne, especialmente aquelas carnes pré-cortadas de churrasquinho, pequenas. A criança não tem muita paciência para engolir. Ela dá 2, 3 mordidas e tenta engolir aquele pedaço de carne ainda não mastigado, que acaba criando uma rolha na via aérea e causa sufocamento. Devemos lembrar que sufocamento, no primeiro momento ela vai começar a tossir,
A tosse é um reflexo natural do corpo humano, mas se ela não consegue tossir, falar, certamente a obstrução é total, vai levar à inconsciência em curto prazo e logo na sequência a parada cardiorrespiratória. Se for atendida a tempo, podemos evitar a morte com manobras simples de desobstrução. Muitas vezes é tardio a intervenção e a criança permanece um grande tempo sem oxigênio, evolui inclusive para a morte encefálica, depois de alguns dias na UTI. Primeira prevenção, ou seja, observar a criança durante o ato de alimentação, não deixar ela correndo para lá e para cá com comida na boca, dar pedaços de carne pequeno que ela é capaz de engolir, ou pedaços grandes que ela é capaz de morder a quantidade ideal. Mas a observação sempre é o primeiro passo, supervisão. Nós não vamos tratar de primeiros socorros nesse trabalho, mas nós temos aí duas manobras utilizadas para desobstrução, tanto no bebê quanto na criança. No bebê, inicialmente se dá 5 tapas nas costas, com a cabeça dele para baixo, um nível de 45 graus, podendo alternar com compressões no abdômen, no tórax, perdão, e aqui a criança recebe compressão abdominal. Essa parte de primeiros socorros nós trataremos num outro evento. Medicamentos, intoxicação por medicamentos é uma das principais causas de mortalidade na infância. Uma pesquisa realizada há algum tempo atrás, não tenho aqui a referência para mostrar, mas mostrou que 32% dos envenenamentos ocorrem no período da tarde. Eles entendem o seguinte: de manhã a criança está um pouco ainda lenta, quem cuida dela está ainda alerta, está começando o dia. À tarde inverte, a criança está com a corda toda, quem cuida dela já está um pouco cansado pelas atividades paralelas, além de cuidar da criança. Uma vez que essa vigilância cai e ela começa a explorar a residência, é mais comum que encontre medicações caídas pelo chão. Por exemplo, à noite a mãe deixou um comprimido que ela usava para dormir, cair debaixo da cama. Aí está com preguiça de pegar esse medicamento, deixa para o outro dia. A criança ela explora o ambiente, ela consegue entrar em locais pequenos, como debaixo da cama, estreitos. Vê algo atrativo no chão, leva à boca. Então aquele comprimido, vamos colocar um exemplo aí, tem 5 miligramas e a mãe tinha 70 quilos. Ela dormia a noite inteira com esses 5 miligramas. Para um bebê de poucos quilos, significa simplesmente morte. A única diferença entre veneno e medicamento é a dosagem que se utiliza da substância química. Muitas vezes um produto é usado até como raticida, mas o princípio ativo dele, diluído, pode ser usado, por exemplo, para impedir a formação de coágulo num paciente sujeito a infarto agudo do miocárdio. Então é importante que os medicamentos fiquem guardados. E tome muito cuidado, em especial, com alvejantes, ceras desinfetantes, mas isso nós veremos numa outra apresentação. O medicamento ele é o principal agente causador de intoxicação em crianças até 14 anos. Fiquem atentos para o uso de xaropes antiasmáticos, eles são adrenérgicos. Certamente você já deu xarope para a criança e percebeu que os batimentos cardíacos dela estavam extremamente acelerados. A adrenalina, a substância que atua como adrenérgico, ele aumenta a frequência cardíaca, mas a função dele é broncodilatadora. Então resolve o problema da asma, mas traz problema de taquicardia, podendo levar numa dosagem excessiva até a parada cardíaca. Outra coisa importante são os inaladores domésticos. A gente sabe que é fácil, fica mais fácil do que levar a criança para um pronto-socorro, mas fiquem atentos às dosagens recomendadas pelo médico. Ele colocou 2 gotas de Berotec, tantas de Atrovente. De repente a mãe acha que a criança está muito mal e quer dobrar a dosagem. Quer dizer, a dosagem já foi calculada para o peso dela. E o dobro desta medicação pode trazer uma série de efeitos, inclusive taquicardia severa e numa situação mais grave, parada cardiorrespiratória. Principalmente se essa criança já tem alguma arritmia cardíaca não detectada. Só tem uma coisa a fazer: prevenção. Guarde essas medicações em locais altos, que não possam ser
acessados com chaves que não possam ser abertas, e vigilância sobre o seu filho, principalmente no ato de dar a medicação, para que não se exceda na dose prescrita pelo médico. Importante citar que produtos químicos ingeridos, nós temos muitos venenos dentro de casa, raticida, inseticida aerossol para pernilongos, para matar baratas, ou seja, dentro da casa tem tudo que não presta para causar morte de criança. Logo, nós devemos ter um cuidado especial na guarda dessas substâncias, para que não fiquem de fácil acesso. Para a gente ter uma ideia de como uma criança vê um produto químico, principalmente frascos coloridos, temos aqui uma ilustração retirada desse site, em referência. Produtos aos olhos do adulto à esquerda. Agora, olha à direita como que a criança vê aquele mesmo objeto. Se torna atrativo, então ela quer manipular. E se é um produto químico, ela vai querer colocar à boca. Ela está acostumada que a mãe pegue algum produto, por exemplo, de uma garrafa de refrigerante, e coloque num copo e dê para ela. Associa, faz essa associação. Então mantenha produtos químicos fora do alcance dos olhos e das mãos das crianças. E, complementando esse assunto, é o que eu acabei de citar. Evitem guardar produtos químicos em garrafas de refrigerante. Olha só aqui, ó. Produtos amarelos em garrafa de Fanta, às vezes um produto escuro numa garrafa de Coca. E essa similaridade com aquela bebida gostosa que ela toma toda hora, todo dia, alguns pais permitem isso, faz com que ela associe que aquele frasco tem aquela coisa gostosa. Pode experimentar. Muitas vezes é uma água sanitária, um alvejante, ou um produto corrosivo que pode causar lesão gastrointestinal e até a morte. Lógico, nós estamos numa época de reciclagem, de meio ambiente, o reaproveitamento de frascos plásticos extremamente relevante, mas com responsabilidade. Plantas venenosas. Quem nunca pensou em dar uma mordida numa planta venenosa? Por exemplo, num cogumelo. Não aquele que a gente faz estrogonofe. Aquele cogumelo ali que está no fundo do quintal. Por ser muito atrativo, macio, colorido, muitas vezes as crianças acabam levando isso à boca. Eu vou fazer um questionamento a vocês. Vocês estão perdidos no mato, morrendo de fome, e encontram essas 3 frutas muito atrativas. Qual delas você comeria para matar sua fome? A da esquerda, a do meio ou a da direita? Vou dar 5 segundos para você escolher. Já escolheu. Então vamos lá. Essa primeira planta aqui chama cereja selvagem. As folhas da planta também produzem grandes quantidades de cianeto. Esse tipo de cereja é nativa do Japão. O cianeto é um veneno mortal. Vamos para a segunda. Ervilha do rosário. Tem um ácido chamado ábrico. Ele ataca o sistema digestivo. Entra em contato com os olhos, pode causar graves lesões. Mas eu acho que foi a sua terceira opção. Vamos lá então. Amaryllis. Extratos da planta já foram utilizados como veneno, incluindo envenenar flechas e outras armas perfurantes. Então, se você escolher uma dessas, o seu filho também terá a capacidade de escolher. Principalmente quando ele está fazendo uma excursão ou está num sítio, numa área que é estranha à localidade dele, com coisas atrativas, ele associa com frutas que no dia a dia ele ingere, acaba colocando na boca, causando uma série de transtornos, incluindo, dependendo da quantidade, dependendo das reações do organismo da criança ou do adulto, a morte da pessoa. Os berços são locais seguros, mas ocorrem mortes de bebês em berços, principalmente quando são feitos em marcenarias, a pedido da família, sem obedecer às especificações que um fabricante normalmente teria. Fabricantes devem cumprir normas do Inmetro, principalmente a partir de 2016, foram reforçadas as regras para a produção de berços. Vamos ver aqui, ó. O sistema Inmetro de monitoramento de acidentes de consumo, o SIMAC, tem registrados 44 acidentes em berços, que vão desde a ingestão de partes do mobiliário,
como proteção de parafuso, aquela pecinha de plástico que cobre o parafuso. Contusões em pontas de berço, que não tem acabamento. Asfixia. Uma criança morreu com a cabeça entre os vãos de um berço em 2015. Um bebê de 6 meses de idade. Quebra de dente, luxações. E quando ele consegue escalar o berço, acaba caindo do berço, batendo a cabeça. Então, a partir de 2016, várias normas foram estabelecidas para a fabricação de berços. Vamos ver aqui em destaque. Está aqui de olho na segurança. Então, partes pequenas que não podem ser removidas, ou se soltarem, aqui, vamos reler novamente. Partes pequenas não podem ser removíveis ou se soltarem para não haver risco de a criança se engasgar por ingestão e inalação. As bordas têm que ter acabamento. Rótulos e decalques não podem ser colados dentro do berço, porque era comum a criança arrancar, levar a boca. O berço deve estar livre de pontos de apoio, como buraco, relevo, que a criança pode escalar e cair do berço. Os materiais utilizados não podem oferecer risco de cortes ou contaminação tóxica, tudo atóxico. A altura das laterais e paredes do berço deve ser de no mínimo 60 centímetros. E os vãos desse berço, vamos fazer um zoom aqui, ampliar. Aqui, ó. A distância das barras do berço deve ser entre 4 e 5 centímetros e no máximo 6,5 centímetros. Justamente para ele não colocar a cabeça dele nessas áreas. O produto deve apresentar estabilidade, ser resistente a impacto. Partes de metais como molas, porcas e parafusos devem estar resistentes à corrosão. E uma vez dentro do berço, a criança não pode conseguir levantar a base do colchão ou do estrado. Isso poderia causar sufocamento. Ou seja, tem aí uma série de observações relevantes que você poderá acessar no site do Inmetro. Agora, eu gostaria que levassem esse assunto a sério. Quedas de janela são muito frequentes, inclusive para adultos. Aqui temos um exemplar típico de uma criança subindo numa janela com uma capa do Superman. Vale dizer que isso é uma situação real que aconteceu em São Paulo, há muitos anos atrás, em que a criança saltou pela janela. E ele caiu em cima de um toldo lá embaixo, por sorte dele. Poderia ter morrido nessa queda. O que nós temos que ter como exemplo aqui? Não deixe móveis próximos às janelas, cadeiras, sofás, que eles podem acessar. E principalmente as grades de proteção. Lógico que aqui é vamos dizer, um mau exemplo também. A mãe já deveria estar retirando a criança dali. Embora haja grades de proteção, é importante que eles não se acostumem a subir em sacadas ou em janelas. Então você viu aí como 2 exemplos, um positivo e um negativo. E os tapetes? Tapetes são uma das principais causas de morte, sabe de quem? Morte de idosos. Idosos, em vez de morrerem de infarto, derrame ou de senilidade, muitas vezes acabam morrendo de tapete. Parece brincadeira, mas não é. É triste, porque eles não têm muita mobilidade, acabam andando arrastando os pés, e o tapete serve para a queda. Quase sempre leva a fratura de quadril, de fêmur. Lembre-se que esse é um paciente crítico. Ele muitas vezes tem diabetes, arritmia. Ele vai para uma cirurgia extremamente agressiva, de cabeça de fêmur, colocar um implante, vai ficar acamado. Ao acamado ele ganha uma pneumonia, feridas pelo corpo. Estou falando assim de um paciente comum. Aqueles que vão para bons hospitais, com muito dinheiro, acabam tendo uma sobrevida maior. Mas se vai para um hospital onde os cuidados não são adequados, acaba desenvolvendo uma série de complicações decorrente das doenças pré-existentes. E quando são levados para casa, sem um acompanhamento de fisioterapia, de enfermagem, sob cuidados apenas de uma pessoa que sabe dar comida para ela, acabam morrendo também de engasgamento, infelizmente, aspiração de vômito e outras complicações de ficar acamado, debilitado. Então é preciso que quando
contratar um cuidador, não contrate uma pessoa para dar banho no seu pai, na sua mãe, que saiba da comida. Ele tem que conhecer primeiros socorros, principalmente para inconsciência, desmaios, convulsões, eventualmente parada cardíaca, tratar o engasgamento e principalmente adotar medidas para que ele não aspire vômito. Fica aí a dica. Elimine tapetes da casa de idoso. É a melhor coisa que você pode fazer. E os acidentes esportivos? O que recomendam os especialistas? Veja que essa criança é meio exibida. Está aqui, sem capacete, sem luva, sem cotoveleira, sem joelheira. Qual a tendência? Queda. Principalmente até ter um aprendizado, terão várias quedas. São comuns os traumatismos cranianos e outras lesões decorrentes de queda de patins, skates. Recomenda-se que quando você der para a criança um brinquedo para um esporte radical, mesmo uma bicicleta, dê para ela já os equipamentos de proteção individual. Fica mais fácil dela aderir a esse hábito de usar EPI do que depois de ela cair 4, 5 vezes você entregar para ela um capacete, uma luva e querer que ela use. Olha só aqui, ó. No mínimo vai ter ralado no joelho, nas mãos, e em situações mais graves, traumatismo craniano. Um exemplo positivo são essas crianças com toda a proteção individual e se divertindo da mesma maneira sob supervisão dos pais. Esse hábito deve ocorrer desde criança. Você já deve oferecer proteção individual e também fica o exemplo para a criança a vida inteira. Utilizar esses equipamentos de proteção individual. Isso não vai, logicamente, limitar a criança de brincar. Ela vai brincar feliz e saudável. E os acidentes de trânsito, hein? Uma das principais causas de morte de crianças e adultos, obviamente. Mas crianças são ejetadas para fora do veículo, contra o para-brisas. Veja que esse vídeo aqui não tem muita edição, hein? Então, os erros que estão sendo cometidos aqui permanecerão. Aqui tem um exemplo clássico. Acontece sábado e domingo de manhã. Então, sábado e domingo de manhã é dia do pai na padaria. Aí é legalzinho colocar o bebê no colo e levar ele dirigindo, ou a criança um pouco maior. Logicamente que uma velocidade de 60 a 40 por hora é suficiente para ejetar a criança contra o volante. Quando o pai está com a criança no colo, a criança é esmagada contra o volante. Ou quando não está no colo da mãe, sem proteção, ela é projetada contra o para-brisa, com consequências severas. Devemos lembrar que, de acordo com a cinemática do trauma, que é um cálculo que você tem velocidade, massa, um corpo desse passa a pesar centenas de quilos de impacto contra as estruturas do veículo. Existem normas de trânsito, mas é só daqui ali na padaria, é só daqui na escola. Geralmente quando acontecem acidentes de trânsito em bairros, em ruas de bairros, podemos prever que tem criança dentro. Principalmente em horário escolar, sábado e domingo de manhã. Porque as pessoas estão acostumadas a cumprir lei, para não ser multada. Ela não pensa no filho. Ela não quer 8 pontos na carteira, 4 pontos na carteira. E por isso, nas grandes rodovias ou avenidas, você não vê crianças no banco da frente. E quando há fiscalização em rodovias, a maioria das crianças estão nos respectivos dispositivos de proteção. Opa! Veja aqui, ó. A lei estabelece o seguinte: do nascimento até 13 quilos, ou até 1 ano de idade, ele deve ir no bebê conforto. Só que esse bebê conforto deve estar de costas para o movimento. Deveria ser adaptado no banco traseiro do passageiro. Mas geralmente fica de frente. A criança é ejetada da mesma maneira, muitas vezes de forma fatal, num acidente, numa colisão. Então, muitas vezes ela está num dispositivo que é previsto na lei, mas está sendo utilizado de maneira indevida. Procure na internet a maneira correta de fixar esse dispositivo.
De 1 a 4 anos, ou um peso entre 13 a 18 quilos, cadeirinha de segurança. De 4 a 7 anos, existe o assento de elevação, ou bolster. E acima de 7 anos e meio, com cinto de segurança. No banco traseiro, até essa idade, até 10 anos de idade, a criança deve estar no banco traseiro. Ela só poderá ir no banco dianteiro a partir dos 10 anos de idade, e observe o seguinte, ela tem que ter no mínimo 1,45 m de altura. Ah, mas meu filho já é um homem, ou uma mulher, já tem 10 anos de idade, só que ela é uma criança de 1,20 m de altura. Logicamente que o cinto de segurança não vai estar adequado para a altura dela, ela deveria ir no banco traseiro, mas às vezes a pessoa cede às exigências da criança e deixa ela no banco da frente. Outro fator importante é que ela deve estar com cinto de segurança de 3 pontos de fixação, que é esse cinto que tradicionalmente existe no veículo. Devidamente passado sobre a clavícula, logo abaixo da região abdominal, na crista ilíaca. E um dado relevante é que aqui no Brasil não tem estatística, tá? Nos Estados Unidos tem estatística mostrando que centenas de crianças por ano são mortas com o dispositivo chamado airbag lateral. O airbag lateral do passageiro, aqui ó, vamos observar aqui, estaria mais ou menos nessa direção. Se a criança estiver no mesmo alinhamento do airbag, a abertura desse dispositivo é violenta e acaba atingindo o fígado da criança, que em geral está mais desprotegido do que o adulto. Então, nesse caso, você sempre deve levar o banco o mais para trás possível para tirar do raio de ação do airbag lateral nos veículos que possuem airbag. Essa é uma dica importante para evitar a mortalidade por traumatismo abdominal. Atropelamentos. Atropelamentos podem ocorrer em parques, em avenidas, naquelas ruas de pouco movimento. Sempre tem um irresponsável em velocidade acima da permitida para aquela via. E a criança ela está, às vezes, distraída com algum objeto, está passeando, larga da mão da mãe, atravessa sem nenhum cuidado. Então nós temos que tomar um cuidado importante próximo a parques de diversões especialmente. Agora, a educação é tudo, né? Ensinar a criança a utilizar a faixa de pedestre quando vai para a escola. Muitas vezes a mãe vai levar a criança para a escola, está atrasada, ela atravessa a via sem utilizar a faixa de pedestre. É um mau exemplo. A faixa de pedestres muitas vezes está a 50, 100 metros. Mas é a preguiça, né? Então vamos lá. Aqui é um local de pouca movimentação, mas tem veículo. Estão jogando bola, fazendo alguma brincadeira, estão distraídos. Os adultos deveriam ter essa consciência de que ele deve sinalizar, buzinar, parar o trânsito, pedir para a criança sair da frente. Mas a pressa do dia a dia e a falta de educação levam a acidentes extremamente graves. Educação no sentido aqui é educação para o trânsito. Alguns países adotam esta data ou conceito de educação para o trânsito, seja uma data específica ou seja na rotina do dia a dia. Já tive a possibilidade de viajar para Adelaide, na Austrália, e durante os 15 dias que eu permaneci lá, todos os dias na frente de uma escola haviam alunos escalados sob supervisão de um professor, uniformizados, como essa garota aqui, colete, placa, parando o trânsito. E os adultos obedeciam às ordens da criança. Enquanto ela não levantasse a placa, o adulto não saía com o veículo de maneira alguma. Isso significa uma coisa: cultura, educação. Já ouviram falar que criança se queima em banheira? Que absurdo, né? Principalmente quando estão sob o cuidado de pessoas de pouca experiência. Então eu deixo um adolescente dar banho na criança porque é bonitinho dar banho em bebê. Mas ela sabe preparar a água na temperatura ideal para o bebê? Você sabe qual é a temperatura ideal para dar banho no bebê? Pode me mandar um e-mail aí dizendo que você sabe. Ah não, vai demorar muito. Vamos lá. Primeira coisa, a temperatura média adequada
do corpo da criança estaria entre 36,5 até uns 37,5 graus, dependendo da faixa etária. A temperatura do cômodo deveria estar, durante o banho, de 20 a 25 graus. Isso é a recomendação de soumamãe.com.br. Então é recomendável que a água, na temperatura da água, esteja em torno de 37 graus. Que aí vai estar numa temperatura equivalente à temperatura corporal. Não vai haver muita diferença de temperatura da água com a temperatura ambiente. Vai ser um banho considerado confortável. Existem várias maneiras de você testar água. Essa daí que é mais tradicional, utilizar uma parte do corpo, que geralmente é mais sensível, para verificar a temperatura da água ou do leite. Lembre-se que tem crianças que se queimam gravemente com uma madeira quente. Queimadura de via aérea, queimadura de garganta, boca. Mais uma vez, pessoas inexperientes acabam querendo amamentar o bebê. Ou colocam uma madeira no micro-ondas, tira, coloca na boca do bebê. Isso é verdade. Bom, existe uma maneira mais fácil de você testar a temperatura da água de uma banheira. Basta você gastar um pouquinho de dinheiro, fazer umas economias. Existem termômetros digitais em forma de peixinho, banheiras, não é de hidromassagem não, com um termômetro acoplado. Então você pode seguir o conselho da vovó aí, de utilizar a parte sensível do seu corpo para testar a temperatura. Se está quente para você, está fervendo para o bebê. Se está morno para você, está quente para o bebê. Dá para fazer uma certa relação desse tipo aí. Já ouviram falar que crianças se queimam em fogões? Fogões é um dos principais equipamentos domésticos para o nosso conforto, alimentação, mas são responsáveis por incêndio, queimaduras graves. E se tratando de criança, aí está um exemplo típico, a criança tentando escalar o fogão, muitas vezes até o forno está quente, e a criança coloca a mão no forno e se queima, sendo que a mãe, ou quem cuida dela, deveria estar supervisionando. Aqui, fazendo o fechamento ou a abertura do fogão, os fogões devem ter sistema anti-criança, de forma que ela não consiga abrir o registro. Muitas vezes o fogão ele tem um dispositivo ao contrário. Então, em vez de abrir para a esquerda, abre para a direita. Está embutido. Tudo para ser anti-criança. Mas a fiscalização é sua. Uma das regras importantes é mantenha os cabos da panela para dentro do fogão. Não deixe ele para fora. Outro detalhe relevante é, muitas vezes essas bocas de trás dos fogões das residências estão novinhas, não foram usadas ainda. Mas as da frente estão quase acabando. Quem tem criança em casa deve ter o costume de utilizar as bocas traseiras em vez das bocas da frente. As panelas quentes vão ficar atrás e também o risco dela colocar a mão ali na chama diminui. Então fica dois conselhos extremamente relevantes, que é o cabo da panela para dentro do fogão e utilizar os últimos queimadores. Álcool e fósforo. Isqueiros, principais causas de incêndio em residência e queimaduras graves. O Brasil é um dos poucos países que vende álcool líquido. Umas 5 indústrias fabricam álcool nesse país. Geralmente são ligadas entre si. Vamos parar por aqui, né? Essas empresas têm lobby. Então, por mais que você tente impedir a venda de álcool líquido, não vai conseguir. O que fizeram foi reduzir a concentração. Vamos reduzir de 98 GL para 46. Mas o álcool continua lá. É só uma maneira diferente de diluir o produto e armazenar. Quando você passa álcool na superfície, o álcool evapora. Fica até a água ali em cima daquela superfície. Da mesma maneira, acaba produzindo acidentes graves. Principalmente nas mãos de crianças que manipulam álcool e fósforo. Existe também o hábito brasileiro
de jogar álcool no carvão para acender churrasqueira. Às vezes o flasco explode na mão da pessoa. Então nós devemos ter muito cuidado com o álcool, deixar fora do alcance das crianças e adultos perderem o hábito do uso desse produto. Utilize outros produtos químicos que fazem a mesma função, mas não são incendiários, não são produtos inflamáveis. Uma ONG chamada Criança Segura Brasil estabelece todo ano um fórum contra o uso de álcool domésticos. Por quê? Eles possuem estatísticas de que é uma das principais causas de queimaduras em crianças. E os meses de festa, hein? Aliás, as datas de festas, na verdade são as datas de morte, porque aumenta a mortalidade em vários aspectos. Acidentes de trânsito aumentam mortes por arma de fogo. Agora, morrer por fogos de artifício, aí é demais, é demais. Deveria ser momento de alegria, de repente se transforma num momento de tristeza. A gente sabe que a venda de fogos de artifícios para crianças é proibido. Mas os próprios pais compram, dão para a criança bombinhas. A criança amarra uma bombinha na outra, coloca embaixo de uma lata, faz um rastro de álcool ou gasolina e usa o isqueiro do pai para colocar fogo. É um verdadeiro Bin Laden. Ele acaba provocando uma explosão mais forte, mais violenta. Às vezes um rojão acaba explodindo na própria mão ou contra o rosto, trazendo graves consequências. Se você quer ver as consequências do acidente com um fogo de artifício, acesse a internet. Você terá lá um setor de terrorismo de fogos de artifício. Aqui nós não vamos utilizar essas imagens atordoantes. Mas fica a dica. Desincentive sua criança a utilizar fogos de artifício. Mantenha longe na hora que você estiver soltando um rojão ou festejando de alguma outra forma. Vamos falar sobre afogamento, que é a principal causa de morte de 1 a 14 anos de idade. Se afogam em banheira, piscina, bebê se afoga em vaso sanitário. Por isso que vendem uns fechadores de vaso sanitário, uns lacres para vaso sanitário. Bebê morre afogado em banheira, em balde. Uma lâmina de água de poucos centímetros pode afogar um bebê, muitas vezes por descuido. A morte por afogamento é rápida e silenciosa. Realmente, muitas pessoas perderam as vidas afogadas em piscina e tiveram seus filhos mortos em piscina dentro de casa. Não vamos ficar aqui falando de mortes, vamos falar de prevenção. Então, mesmo uma piscina rasa, você tem que estar o tempo inteiro sob cuidado, com atenção redobrada. Oferecer dispositivos de proteção, como essas crianças aí, coletes, boias e outros recursos. Lembra daquele conceito dos bombeiros? Água no umbigo. Como é que é? Água no umbigo, sinal de perigo. Então você que é adulto também, lembre-se disso quando for para a praia. Água no umbigo, sinal de perigo. Muitas pessoas, inclusive adultos, mas especialmente os adolescentes, que são mais atirados, acabam ficando tetraplégico. Ou seja, perderam o movimento, sensibilidade de braços e pernas. Ou sofreram parada cardiorrespiratória por uma lesão na região cervical. Pescoço quebrado é a palavra certa. Ele está acostumado a ir na represa e pular de cima desse morrinho aqui. Porque aqui é relativamente fundo. Só que dias antes choveu. Então uma pedra rolou para aquele canto, uma árvore foi arrastada para essa área. Ele pula e bate a cabeça. Fica enroscado em redes de pesca, em galhos de árvore e se afogam. Ou
são retirados da água com traumatismo na região cervical. Região cervical passa os nervos que controlam o movimento de braços e pernas. Crianças se atiram em piscinas, pulam de trampolins. Podemos observar aqui, ó, 2 movimentos que a cabeça poderá fazer ao bater no fundo de uma piscina. Tanto um quanto o outro podem ocasionar lesão na coluna cervical. E ainda muito jovem, a pessoa sofrer paralisias para sempre. A única coisa é prevenção. Então, guarda-vida prevenir esse tipo de brincadeira, os pais não permitirem subir em locais elevados e pular de cabeça. E quando isso for possível, for um esporte, tiver esse recurso numa piscina, observar se a piscina está com a quantidade de água adequada. E se o peso da criança está adequado à altura que ela vai pular. Porque o fim pode ser trágico. Lembre-se que é para a vida toda. Essa criança teria dezenas de anos pela frente. Vai ficar incapacitada para muitas funções. O sonho dessa criança acabou depois de um mergulho em local raso. E traz transtornos, obviamente, para toda a família. Prevenção acima de tudo. Isso aqui é uma coisa importante. Você provavelmente deve ter em casa um ferro de passar roupa quebrado. Não tem? Pensa aí. E também quebrou um celular, sei lá, uma batedeira, um liquidificador, um ventilador, como essa criança está tentando consertar aqui. Ela quer fazer uma surpresa para os pais, não é? Está quebrado, então eu vou consertar e mostrar para o meu pai que eu sou quase um engenheiro espacial. Lógico que ela vai manipular ferramentas, vai testar esse equipamento na rede elétrica, com graves acidentes, eletrocução, princípios de incêndio, incêndio em residência e muitas vezes, em decorrência de tudo isso, a morte da criança. Não vou ficar contando historinha aqui, mas eu já atendi ocorrências dessa natureza. Que a criança pegou um ferro de passar roupa, colocou dentro de um carrinho de brinquedo, cheio de brinquedos de plásticos, e colocou o plugue na tomada. Pegou fogo na casa, no carro, na residência do vizinho, ou seja, vários transtornos em decorrência de uma brincadeira de criança. Faça uma varredura na sua casa, observe se esses produtos estão disponíveis para doação, disponíveis para venda como sucata, disponíveis para o lixo. Deixe em local seguro, longe do alcance de crianças. Oriente a criança para não tentar consertar esses equipamentos. Uma brincadeira que poderia ser divertida, muitas vezes acaba sendo a morte de outras pessoas. Vamos fazer o seguinte paralelo. Enquanto seu filho ou seu sobrinho está contente por ter passado o dia inteiro brincando de pipa, um vizinho do outro lado do bairro está morto, está num velório. Principalmente quando se usa cerol. Vamos falar mais adiante. Mas muitas crianças são eletrocutadas ao tentar retirar linhas de pipa ou utilizar linhas de pipa condutoras de eletricidade. Num caso recente, a criança usou um fio de bobina, um fio extremamente fino para soltar a pipa. Fio de cobre, que ao entrar em contato com alta tensão, trouxe queimaduras graves nas mãos e pés da criança. Como era fino, acabou se partindo, mas trouxe uma série de consequências danosas. As companhias de energia elétrica fazem campanhas alertando para esse risco de não solte pipas próximos aos fios elétricos ou coisas desse tipo. Mas a responsabilidade é dos pais da criança. Deve saber onde o filho está fazendo o quê e qual atividade que está realizando. Pipa com cerol. Quantos pais já não fizeram linha com cerol e deram uma arma na mão de seus filhos? Seja para acidentar, por exemplo, um motociclista ou uma criança que está passando com o braço fora do carro. Então, vários acidentes, se você observar na internet, são milhares deles.
inclusive fatais, são provocados por linhas de pipa com cerol. Aqui tem uma campanha interessante. O cerol vira arma na mão do seu filho. Cerol. Tire essa ideia da cabeça. E aqui, uma campanha nacional desse site www.cerol.com.br. É um site que você deveria acessar para você ver o desastre diário provocado pela linha de pipa. Desincentive a criança a usar a linha de pipa, não permita, porque você é o responsável. E principalmente, fiscalize a venda de linhas de pipa com cerol, que é proibida por lei. Denuncie esses locais, ao invés de ser freguês. Estamos chegando ao fim da nossa apresentação. E o último assunto aqui são drogas. Muitas crianças são induzidas à droga desde a infância. Cada família tem uma maneira diferente de falar sobre drogas, de sexualidade. Em alguns locais são tabus. Tem família que não fala sobre droga, de jeito nenhum. A palavra droga já é uma droga. Cocaína, maconha, crack, são drogas ilícitas. Você tem dificuldade em comprar. E se alguém te pegar, você é preso. Mas existem outras drogas que são compradas na farmácia. São compradas na padaria. Por exemplo, nicotina. Nicotina, se eu quiser, eu vou na farmácia agora, compro um monte e uso tranquilamente. Se eu quiser, eu uso nicotina na frente do meu filho, daí eu vou ter que fumar, queimar um tabaco. Nicotina é uma droga que vicia. Somente 5% dos seres humanos que usam nicotina conseguem se livrar da droga. 95% jamais vai parar de fumar. Acontece que se fosse somente o uso simples da nicotina, ainda seria menos danoso. Porque ela é uma droga que dá um bem-estar, uma liga, como dizem as pessoas. Mas tem o hábito de fumar, aquela sociabilidade de fumar. E para fumar se queima o tabaco, onde centenas de substâncias cancerígenas são liberadas, responsável por câncer de cabeça e pescoço, câncer de língua, de pulmões, de rins, além de várias milhares de substâncias químicas que vão causar outros prejuízos para o organismo, principalmente o processo chamado arteriosclerose. Ah, mas agora tem o tal de narguilé, não é? 100 tabacos no único cigarro, vamos dizer assim, equivale a fumar 100 cigarros. Além disso, as pessoas misturam algumas substâncias interessantes no narguilé, que eu não vou ficar estendendo aqui. Então não pense apenas nas drogas ilícitas como drogas, pense no álcool e no tabaco, que são as principais drogas causadoras de morte no mundo. Não chega aos pés da morte por cocaína, crack, maconha e outras drogas ilícitas. Outra coisa importante, existem entidades como a Polícia Militar de São Paulo que trabalham essa questão de droga nas escolas. As escolas se associam com a Polícia Militar. Esse programa é interessante, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD. O PROERD, ele conscientiza as crianças para que não se aproxime das diversos tipos de drogas, incluindo álcool e tabaco. Então, se a sua escola ainda não se associou ao PROERD, aqui, PROERD, pode entrar no site da Polícia Militar ou então puxar PROERD. Por que não incentivar a sua escola a este programa? Nós acabamos a nossa parte de prevenção de acidentes na infância. Eu vou falar sobre a Lei Lucas. Lucas Begali Zamora, 10 anos de idade, aluno de uma das escolas mais importantes de Campinas, no interior de São Paulo, morreu engasgado com um pedaço de salsicha de cachorro quente durante uma excursão escolar. Está escrito aqui, ó. Ele era um menino que tinha deficiência física, cadeirante, mas tinha um canal no YouTube, um menino extremamente ativo,
natação, outras atividades, uma mãe protetora, e de repente ele morreu por um pedaço de cachorro quente, de uma salsicha. Embora recebesse socorro depois de vários minutos pelos bombeiros, porque na hora ninguém soube fazer nada por ele, a criança teve morte cerebral depois de dias internados numa unidade de terapia intensiva. Alessandra, mãe de Lucas, a partir daí, iniciou uma luta para a instituição da chamada Lei Lucas. Em 4 de outubro de 2018, e agora em abril, ela foi promulgada, torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E também os locais de recreação infantil, parques etc. Buffets, tem uma festa num buffet. Aquele funcionário tem que ser treinado em primeiros socorros. É uma lei ainda que precisa de alguma regulamentação, mas os cursos já estão oferecidos para todas as escolas públicas e privadas. Com isso, nós teremos pessoas capacitadas a intervir nos acidentes na infância. Nós da Clafeci Treinamentos, especialmente eu, a enfermeira Érica Mententassi, estamos preparados para esse tipo de instrução. Para isso, nós adquirimos uma série de equipamentos. Olha aqui, ó, manequins eletrônicos. Esses manequins, eles medem profundidade, velocidade e retorno do tórax, frequência e volume ventilatório. Um tablet te dá uma nota de 0 a 100 de acertos e erros. Aqui foram adaptados nesses 6 manequins, que é a quantidade de equipamentos que temos, crianças, simuladores de engasgos. São simuladores feitos por mim mesmo e pela senhora Clery, com base em equipamentos já existentes, mas com outros tipos de equipamentos adaptados, para simular engasgo e treinar a manobra de Heimlich, que é a manobra para desobstrução de vias aéreas em caso de engasgo. 12 manequins para treinamento de manobras de desengasgamento em bebês, 6 manequins para ressuscitação cardiopulmonar da melhor marca, 6 manequins adultos e também simula adolescente, que são eletrônicos, medem a mesma coisa que os equipamentos criança. 6 desfibriladores para noções de emprego do desfibrilador, que é importante no tratamento da parada cardiorrespiratória. Imobilizador pediátrico, para dar noção de como que uma criança deve ser imobilizada em caso de trauma. Simuladores de engasgo para adultos, para treinar manobras em adultos e em adolescentes. Kits de trauma, então pranchas longas, talas, curativos, bandagens, materiais em grande quantidade para permitir uma capacitação prática. Em nossa experiência, com 30 anos de bombeiro e enfermagem, e a nossa enfermeira, que é também especializada em urgência e emergência, professora da Escola de Enfermagem Frei Galvão e credenciada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nós oferecemos um treinamento prático, receberão um certificado, carteirinha, material didático completo sobre prevenção de acidentes e primeiros socorros num site que nós temos, que é o nosso sistema de administração de ensino da Clafeci Treinamentos Empresariais, tudo de acordo com a legislação para que elas possam obter o selo Lucas. Esse selo ainda será definido pela administração do executivo. Cada executivo, seja estadual, municipal ou federal, que instituiu a Lei Lucas, deverá regulamentar o selo Lucas e a maneira de obtê-lo. Nossos contatos são esses que estão aqui, ou via Facebook. Nós temos 3 Facebook hoje em ação. O Facebook, Primeiros Socorros Lei Lucas, temos em 2 semanas 1.100 seguidores, deve estar em 1.200 hoje. Facebook Clafeci, que é um Facebook voltado para treinamento de brigada de incêndio e parcerias com a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde temos cursos de atendimento pré-hospitalar.
Facebook Treinamentos Crafecia PH, dirigido exclusivamente para a parceria com a Escola de Enfermagem Frei Galvão, no metrô Santana, onde temos 4 cursos regulares mensais, lotados. Um deles, suporte básico de vida com desfibrilador externo automático, 10 horas aula, das 8 horas às 17h30 de um sábado, e atendimento pré-hospitalar para vítimas de traumas no domingo ou vice-versa, isso depende da nossa programação, onde nós temos as principais técnicas de abordagem, movimentação, imobilização e transporte de acidentados. Tudo na prática, com exercícios simulados. Então, esses 3 modos de entrar em contato conosco, nosso WhatsApp, e fica a última mensagem. O seu filho é o seu filho, o seu sobrinho é o seu sobrinho. Então, cuide dele. Se você quer que ele seja um adulto saudável, você terá que ter vigilância 24 horas. Tente observar a sua casa do ponto de vista da criança. Uma vez uma grande emissora de TV fez um trabalho social, enfim. Ela colocou a câmera na cabeça de um bebê, deixou ele solto pela casa durante o tempo que foi possível. Uma casa, sob o ponto de vista de um bebê, é um submundo. Então você verá, debaixo da mesa, pontas de prego, parafusos, atrás de sofás ou de estantes, condomínios de Benjamin, fios entrelaçados, pipoca, moeda, tampa de caneta, medicamentos no chão, venenos ao nível do olho do bebê dentro de um armário, produtos químicos das diversas naturezas, acesso a fósforo, álcool, ou seja, observe a sua casa do ponto de vista de uma criança, do ponto de vista de um bebê. Torne-a segura. Não contrate alguém para cuidar do seu filho, para dar banho, dar comida. Vai contratar um cuidador? Contrate uma pessoa que conheça primeiros socorros. Você muitas vezes tem todo o conhecimento de primeiros socorros, mas estará trabalhando. Enquanto que quem cuida da sua criança em casa, no momento que você trabalha, não tem nenhum conhecimento de primeiros socorros. Isso também se aplica a pessoas idosas, a um cuidador de idoso, como eu já mencionei. Contrate alguém que conheça primeiros socorros. Nossos cursos, eles dão uma visão geral do atendimento à vítima de emergência clínica e emergência traumática, tanto para atendimento de qualquer pessoa, adulto, criança, bebê. Contate-nos, seja nosso participante. Muito obrigado a vocês, até uma próxima aula. Tchau.